Olá, minha turminha linda do segundo ano. Vamos para mais uma aula? A nossa aula de hoje será sobre ciências. Pegue o seu livro de ciências, esse que está aparecendo na telinha, e abra na página 34. Hoje iremos aprender um pouco sobre o reino vegetal. Acompanhe a leitura em voz alta. Vamos lá? As plantas são seres vivos. Circula essa palavrinha, seres vivos. Muito importantes para a vida no planeta. Além de deixar os ambientes mais bonitos e o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para várias espécies de animais. Os vegetais estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos e em muitos outros locais. Observe aqui onde podemos encontrar os vegetais. Vejam as imagens. Estão vendo? Podemos encontrar em ambientes distintos, ou seja, em ambientes diferentes. Continuando a leitura. Assim como os animais, elas também são seres vivos. Quando ele diz elas, está se referindo a quem? Aos vegetais, às plantas. Está dando para entender? Por que as plantas são consideradas seres vivos? Vamos relembrar? Porque elas nascem, circule, crescem, reproduzem-se e morrem. Vamos ver aqui a etapa? Preste bastante atenção. Onde se dá início ao nascimento da planta? Aqui, onde é colocada a semente. Depois, vai gerar a raiz. Depois da raiz, vem o caule. O caule, folhas e frutos. E, por último, a plantinha morre. Ou seja, ela nasce, cresce, reproduz e morre. Deu para entender? Continuando a leitura. Para viver, as plantas precisam de... Fala em voz alta para a tia sua ouvir. Precisam de água, luz, espaço e terra apropriada. Existem plantas que vivem na terra. Elas são chamadas de plantas terrestres. O próprio nome já diz. Plantas que vivem na terra são chamadas de plantas terrestres. Olha aqui uma planta terrestre. Por que ela é chamada de planta terrestre? Porque ela vive na terra, perfeitamente. Também existem plantas que vivem na água. São as plantas aquáticas. Como o próprio nome já diz. Planta que vive na água recebe o nome de planta aquática, como essa daqui que você está vendo. Observe que ela está na água. Ainda há plantas que vivem no tronco de outros vegetais, nas paredes e em rochas. Por viverem suspensas, são chamadas de plantas aéreas, ou seja, plantas que vivem em tronco de outras plantas são chamadas de plantas aéreas. Observe o desenho. Ela não está na terra, não está na água. Ela está em outra planta, ou seja, ela é chamada de planta aérea. Vamos estudar agora as partes das plantas. Você já deve ter ouvido falar sobre as partes da planta, não é verdade? As plantas são formadas por folhas, caule,
raízes, flores e frutos. Porém, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas essas partes. Observe as partes das plantas e suas funções. Fique bem atento. A primeira parte que iremos falar é a raiz. Vamos ver qual a função da raiz? A raiz é a parte da planta responsável por prendê-la ao solo ou a qualquer outra superfície. Então, a função da raiz é prender a planta no solo, prender a planta na terra. É através dela que o vegetal retira a água e os sais minerais de que precisa. Ou seja, é da raiz onde vem todo o alimento para a planta. Existem raízes que nos servem de alimento, como, por exemplo, a batata doce, a cenoura, a macaxeira e muitas outras. Observe essa raiz. Está vendo? Então, essa parte aqui, que é chamada de raiz, ela serve para prender, segurar a planta na terra. Vamos agora ver a função do caule. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta água, sais minerais e os alimentos para as demais partes da planta. Há caules finos e grossos, e alguns são usados pelos homens para construir casas, móveis e etc. Há alguns caules usados na alimentação, como a cana-de-açúcar. Observe a imagem. Essa imagem é a imagem da cana-de-açúcar. Você já chupou cana? Pronto! Quem já chupou cana é esse caule aqui, ó. Está vendo? Isso mesmo. Agora, falar sobre as folhas. As folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e transpiração do vegetal. Podemos dizer que as folhas é o nariz da planta. Por que o nariz da planta? Porque é pela folha que ela respira, certo? Continuando a leitura. Leia em voz alta com tia Su. Vamos lá? Em geral, as folhas são verdes, devido à presença de um pigmento chamado clorofila. Se tia Su perguntar a você por que as folhas são verdes, aí você vai saber me dizer, porque os vegetais, eles têm um pigmento chamado clorofila que dá cor verde às folhas. Deu para entender? Algumas servem de alimento para o homem, como o alface e o repolho. Outras servem de medicamento, como a erva cidreira e o hortelã. Esse vegetal que você está vendo aqui é um vegetal que está completamente com folhas, não é isso? Vamos agora falar sobre as flores. As flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro. Observe aqui essa flor. Está vendo? A função dela é reproduzir. Ela vai dar origem aos frutos e às sementes, porque é através da semente que a gente vai poder plantar e originar outra planta. Vamos falar agora sobre os frutos. Os frutos guardam as sementes que ficam em seu interior e dão origem a outras plantas. Também servem de alimento, fornecendo muitas vitaminas ao nosso organismo. Olha aqui, que fruto é esse que você está vendo? Isso mesmo, uma laranja. O que tem dentro da laranja?
A sementinha. Então, a semente, ela vai servir para dar origem a outra planta. Então, a função do fruto é guardar a semente da planta, ok? Continuando a leitura. As plantas e o seu alimento. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Repita comigo a palavra fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É o processo de alimentação das plantas. A planta, ela se alimenta por si só. Através de quê? Do sol, da chuva, do ar. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas plantas. Vamos agora para a atividade. Atividade 1. Pense no que você estudou sobre as plantas e responda as perguntas. Letra A. Diz para mim, de que as plantas precisam para viver? Hein? Isso mesmo, as plantas precisam de água, gás carbônico e luz solar. Parabéns para você que acertou. Letra B. Vamos ver se você acerta essa. Qual é a parte da planta que transporta água e alimentos entre as raízes e as folhas? Lembre, a raiz fica aqui embaixo e as folhas ficam lá em cima. Da raiz para as folhas existe o quê? O caule. Muito bem, responde aí. Caule. Letra C. Onde ficam as sementes de uma planta? E aí? Elas ficam guardadas onde? Muito bem, meu amor, no fruto. Letra D. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? As pessoas utilizam as plantas para quê? Você sabe? Que os seres vivos utilizam as plantas para medicamento e alimentos. Muito bem. Atividade 2. Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá? As plantas, assim como os animais, não produzem seu próprio alimento. Verdadeiro ou falso? As plantas não produzem o seu próprio alimento? Falso. Vamos colocar aqui letra F. As sementes são o órgão de nutrição das plantas. Verdadeiro ou falso? Isso mesmo. Parabéns para você que escreveu verdadeiro. A fotossíntese é o processo pela qual as plantas produzem seu próprio alimento? Com certeza! Fotossíntese é o processo de alimentação das plantas. Verdadeiro. Existem plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas, que vivem suspensas em troncos, paredes e em rochas. Verdadeiro ou falso? Parabéns para você que respondeu verdadeiro. Atividade 3. Faça a correspondência entre as partes da planta e sua função. Você vai escrever 1 se a sua frase está relacionada ao caule. Vai escrever 2 se for folha. 3 para flor. 4 para fruto. E 5 para raiz. Vamos lá? Qual parte da planta fixa a planta no ambiente e retira dele água e sais minerais? Quem é que prende a planta na terra?
Muito bem, meu amor. Com certeza é a raiz. Escreve aqui, número 5. É a parte pela qual a planta se reproduz. A planta se reproduz por qual parte? Hein? Parabéns para você que respondeu flor. Qual parte da planta transporta água e alimento para outras partes da planta? Qual delas é o caminho que leva da raiz até folhas, flores e frutos? Isso mesmo, o caule. Então, vamos escrever número 1. Próxima frase. É a parte pela qual a planta respira e transpira. Você lembra que tia Su falou do narizinho da planta? Então, qual é a parte da planta que serve como nariz para as plantas respirarem? Isso mesmo, a folha. Escreve aqui, número 2. Por último, guarda as sementes e serve de alimento. O fruto, perfeitamente. Parabéns para você que respondeu tudo de acordo com tia Su. Atividade 4. Observe o nome dos vegetais e escreva a que parte da planta pertencem. A mandioca. Você já viu a mandioca? Ela faz parte de quê? Do caule, folha, flor, fruto ou uma raiz? Parabéns para você que respondeu raiz. E a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar faz parte de qual parte da planta? Muito bem, meu amor, do caule. E a hortelã? Isso mesmo, da folha. E a manga? Uma delícia, não é? A manga faz parte do fruto. Muito bem. Bom, meus amores, aqui encerramos a nossa aula de hoje. E até a próxima aula.